sabe que a inspeção sensitiva ela tem muito valor nesses casos, porque como você comentou, a maioria das situações você vai ter algum tipo de vazamento, e esse vazamento ele não vai ser detectado por vibração, não vai ser detectado às vezes por termografia, vai ser o quê? A visão do inspetor, a visão do mecânico, a visão do operador. Então pode ser que a inspeção sensitiva ela seja crucial para alguns diagnósticos, né? A ideia é que a gente evolua nessa direção de correlacionar corrente, tensão, vibração, vazão, pressão, e aí o nosso diagnóstico aumenta de assertividade e começa a cobrir até defeitos que a gente pode chamar assim de defeito de falhas operacionais, né? Defeitos mais relacionados à operação e não só à condição do ativo. Bem-vindo ao Dynatalks. Aqui os especialistas da Dynamox recebem convidados da área de manutenção para um bate-papo sobre os conteúdos que estão em alta no setor. Com um time que une referência técnica e conhecimento profundo do mercado, vamos debater sobre experiências, casos de sucesso, inovações e tendência do setor. O Dynatalks é parada obrigatória para quem busca conhecimento e inovação. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes deste canal que fala sobre manutenção. Hoje um assunto bastante interessante. Acredito que todos vocês, em algum momento da vida de vocês de manutenção, já cruzaram com uma bomba. Mas antes disso, vou puxar aqui o nosso convidado de hoje, um dos nossos especialistas, Danilo Braga. Bem-vindo, Danilo. Opa, prazer estar aqui, Alisson. Vamos ter um assunto bem interessante para falar hoje, né? Que é essa questão de bombas hidráulicas aí. Bom, primeiramente me apresentando, eu sou Danilo Braga, sou especialista em análise de vibração. Tenho alguns anos aqui na Dynamox trabalhando nessa área, também trabalhando na área de inovação com aplicações de novos ativos. E eu acho que é mais ou menos isso. Temos aqui já uns 20 anos de experiência em manutenção, hein? Vai ser um bate-papo talvez o mais nerd desses podcasts aqui. Hoje promete. Ô Braga, eu queria trazer o contexto do que são bombas, né? Eu comentei que em algum momento você da manutenção já cruzou com uma bomba no seu caminho, Uhum. e não é uma bomba aquele problema, né? É uma bomba um equipamento. Traz um pouquinho pra gente o contexto do que é uma bomba, o que que ela faz, por que que ela é tão importante na indústria. Claro, Alisson. Então, para quem é da área, né, tanto técnica quanto de engenharia, provavelmente também já ouviu bastante nas aulas, assim, né, no que estudou aí nos cursos, né? E as bombas, elas são os equipamentos que estão associados à movimentação de fluxo de fluido, né? Então, a ideia da bomba é justamente colocar trabalho no fluido, né, para fazer com que ele se movimente de um lado para o outro, né? Então, nesse sentido, né, processos que têm uma dependência muito forte de movimentação de fluido, né, ou seja, de água, de polpa, de lama, né, e muitos outros tipos de fluidos, né, químicos e etc., eles vão ter as bombas como um dos ativos principais, né, e vão estar, né, distribuídos em diferentes lugares. Mesmo na nossa casa, né, no ambiente doméstico, a gente já conhece as bombas porque elas fazem parte do nosso cotidiano, no sentido, né, de levar água até a caixa d'água, né? Então, o trabalho da bomba é basicamente, né, impor trabalho ao fluido e levar ele até um reservatório, né? Esse é o trabalho principal dela. Aí eu queria destacar aqui que diferentes tipos de bombas, né, formas construtivas que existem bombas centrífugas, bombas de engrenagem, bombas de lóbulos, né, bombas de palhetas, existe bomba de diafragma, existe diverso tipo de aplicação e cada uma geralmente associada ao tipo de fluido, o nível de pressão e a velocidade, né, a vazão que se quer colocar na bomba. Não, e foi bom você ter comentado do caso da nossa casa, porque por mais que o foco seja manutenção industrial, a gente vê bombas, por exemplo, aqui no condomínio tem a bomba que leva a água do poço para a caixa d'água, em shopping center também tem a distribuição de água entre o shopping, então não é algo assim que está tão distante do público comum que não seja da manutenção, né? Eu sei que você tem alguns números para trazer para a gente sobre o quantitativo, né? Qual a importância desses equipamentos dentro de alguns segmentos da indústria? Uhum. Sim, a gente tem esse levantamento na nossa base histórica aqui, né? A gente já tem quase 6 anos de dados relacionados a todos os tipos de ativo, e bombas é um dos primeiros, se não o mais numeroso que a gente tem na nossa plataforma hoje, né, na Dynamox. E aí eu fiz uns levantamentos quantitativos daqui e também comparei com bases fora de dentro da Dynamox, né, com outros lugares que já fizeram esses levantamentos.
Então, dependendo do setor ou do processo produtivo que a gente estiver falando, por exemplo, na questão da mineração, bombas representa mais ou menos 50% do parque da mineração, principalmente quando a gente fala da questão de ferro, né? Então, a mineração de ferro. Então, e daí se a gente vai para outros parques minerais, por exemplo, questão de fertilizantes e minerais, esse parque já aumenta para 70% de bombas, né, de todo o parque que vai ter. E depois, se a gente vai para outras áreas que tem mais dependência ainda de fluido, né, de movimentação de água, principalmente, como a agroindústria e o papel celulose, esse percentual aí já aumenta para 80%. Então, você vai dar uma ideia de quanto que a gente está falando em termos de ativos, né, maquinários rotativos. Esse número ele é bem significante quando a gente fala dependendo do processo, né, do setor que a gente está comentando aqui. Não, e esse dado que você trouxe é muito importante, e eu vou trazer uma informação um pouquinho a mais, que além de quantitativo, é um equipamento que é extremamente importante para o processo, né? Trazendo aqui para o caso do sucro energético, por exemplo, são equipamentos que funcionam mesmo quando a unidade produtiva está parada. Vamos falar sobre o bombeamento de vinhaça, por exemplo, na fertirrigação. A indústria está parada para entre safra, mas essas bombas continuam em funcionamento. Então, mesmo quando não se está produzindo nada, você tem bombas sendo utilizadas para transporte de água durante a manutenção, a irrigação da vinhaça. Então, além de números de quantidade de equipamentos, são equipamentos extremamente importantes para o processo, independente dele qual seja, né? Isso, exatamente. Trazendo o contexto então do que são bombas, onde elas estão instaladas, para que elas servem, vamos falar um pouquinho sobre as falhas que podem acontecer, né? Se você pudesse listar para a gente os principais defeitos, em seguida a gente vai falando mais tecnicamente sobre o que a solução pode fazer nesse monitoramento, né? Nesse caso, né, bombas, como eu já comentei, são equipamentos, né, máquinas rotativas, né, que impõem trabalho a fluidos, né. Então, se a gente for pensar, construir a imagem de uma bomba na cabeça, a gente não tem como não mencionar a parte do acionamento, né, e a parte acionada. Então, quando a gente pensa em acionamento, o padrão, né, a questão de motores elétricos. Então, quando a gente fala de motores elétricos, a gente tem diversos problemas associados a defeitos elétricos, né, conexões, os rolamentos, lubrificação, contato, problema nos estatores, problema no pacote rotórico, no pacote estatórico. Então, do motor tem diversas questões ali em relação à contaminação. Normalmente também esses equipamentos eles estão em locais que são, vamos dizer, hostis, né? Onde a gente tem uma umidade muito alta, vazamento de água, ou então uma poça de água em volta. Então a gente tem uma certa condição mais insalubre para o próprio equipamento funcionar. E além disso, aí a gente tem o do outro lado, né, que aciona, né, que é acionado no caso, a gente teria a questão da própria bomba, né, do elemento bomba, que aí tem a parte do selo mecânico, tem a parte dos mancais, que também sofrem com desgaste do rolamento, lubrificação também. Do lado do rotor, né, quando a gente já está falando da parte que está colocando trabalho no fluido, a gente teria a parte de cavitação, a parte de vazamentos, enfim, desgaste do próprio rotor da bomba, né, que à medida que ele vai trabalhando, vão acontecendo desgastes que são geralmente inerentes ao processo, quando a gente fala, por exemplo, de fluidos que são altamente ácidos, né, ou básicos, né, eles costumam degradar bem rápido o rotor. Eu vou usar como exemplo a questão da mineração, né, que aí nesse caso eles se bombeia muitas vezes lama, né, que é, vamos dizer, um fluido altamente agressivo, né, em termos de abrasividade. E aí essa questão da abrasividade ela vai tanto desgastando o rotor, como também dependendo do nível de fluido, né, e da vazão e da pressão ali dentro do que se espera para a parte da parte operacional da bomba, ele vai, vamos dizer assim, forçando mais cavitação, né? Então a gente vai acabando tendo ainda um desgaste mais acentuado. Além disso, quando a gente está falando desse acoplamento entre motor e bomba, né? Normalmente aí você pode ter redutores ou então acoplamentos, né, mais rígidos ou até mais flexíveis, já depende de como esse universo de bombas é muito grande, tem diversos tipos de bombas e diversos tipos de acoplamento também. Mas muitas vezes também se usa polias, né, o jogo de polia para reduzir a rotação, né, que sai do motor até a bomba. Então também existem problemas relacionados à conicidade, centricidade, polias alinhadas, problema de bucha, né?
e até questões de ressonância também da própria fixação da bomba, né, porque inclusive eu acho que é um dos problemas mais comuns, embora seja engraçado, né, a gente comentar isso, assim, né, tipo: "Pô, por que que o problema mais comum da bomba não seria na própria bomba?". A gente vê muito problema relacionado ao comissionamento das bombas, né, então, quando se instala uma bomba, um dos grandes problemas que se tem é quando a gente fixa ela né, numa determinada base, numa determinada estrutura, essa estrutura não é apropriada ou não é bem colocada né, não é bem estruturada, né, para receber uma bomba, e aí ela sofre, né, os esforços dinâmicos ali vão deteriorando mais rápido ainda os componentes da bomba. Eu tô para te dizer que talvez o conjunto bomba seja o que tenha mais modos potenciais de falha dentro daquilo que a gente estuda, viu? Já. Devido justamente à quantidade de variações de instalações do equipamento. Exatamente. Especialmente quando você vai para aplicações aonde você bombeia, fluidos diferentes de água, né. Então quando a água é um dos fluidos mais, com a menor densidade, né, e com menor variação de pH, por exemplo, e quando você vai para qualquer coisa que varia em relação a essa condição, você tem muito mais potenciais de problema relacionado à bomba. É, eu vou trazer um dado interessante, já que você citou de problemas de fixação, que de fato é o grande recordista de número de defeitos monitorados, né, analisados. Eu tive um estudo com um cliente há muitos anos atrás, onde no nosso Pareto ali de 80/20, dois problemas eram líderes ali em questão de diagnósticos, eram problemas estruturais e problemas de lubrificação. Então, de fato, acredito que esses dois aí sejam os campeões. E por muitas das vezes não é algo tão simples de diagnosticar, né? Porque a gente tem problemas de vazamento, de perda de aditivos, de contaminação externa, uma tubulação que está puxando a bomba e não seja um problema justamente estrutural de fixação, mas é algo que está externo ali, a fixação que está torcendo a bomba, né? São muitas variáveis. Temos as variáveis de rotação, porque como você falou, para determinada pressão, a rotação funciona a X RPM, mas se eu quero mudar essa pressão, essa vazão, eu preciso alterar a rotação. Então, são coisas que acabam trazendo ainda mais desafios para a gente que analisa esses equipamentos, né? Isso. Eu queria só complementar falando dessa questão que tu comentou, né, sobre os 2 modos de falhas mais comuns, eles, se você prestar atenção, eles são os mais inerentes ao trabalho da bomba, né. Uma vez que a bomba trabalha com fluido, 2 coisas podem potencialmente acontecer, né, vazamentos e, devido ao vazamento, você tem uma corrosão acentuada no pé, né, nas regiões, laterais ali em volta da bomba, né, que normalmente leva a uma degradação mais rápida, né. Então, se parar pra pensar, faz muito sentido. E a questão da lubrificação, né, também. Porque se uma vez que tem vazamentos e tem a questão da umidade, você tem muita contaminação na lubrificação. Então, faz todo sentido esses 2 modos de falha serem os mais comuns, assim. Como pode ser melhorado isso, né? A gente vai falar um pouquinho, na verdade, vai falar bastante sobre a manutenção preditiva, porque ela vem como uma solução para que, ok, os defeitos ainda acontecem, mas você tem previsibilidade, você consegue fazer uma análise de causa raiz para entender o que está acontecendo, consegue avaliar as reincidências desse equipamento, né? Então, traz para a gente esse contexto de qual a importância da preditiva, de maneira geral. Pode falar sobre todas as técnicas mais conhecidas aí que são aplicadas para esses monitoramentos. De maneira geral, né, as técnicas mais comuns de ser usada, né, é o monitoramento de vibração, que muita gente já utiliza, né, no dia a dia. Monitoramento por inspeção assistiva, né, então, às vezes, as pessoas não detêm da parte do equipamento, né, para medição, mas aí tem checklists apropriados, né, para validar ou averiguar a condição da bomba. Tem também a questão do monitoramento de corrente, né, às vezes se faz muita técnica do MCA, né, para avaliar, né, se as condições do motor, se está bem ou se não está, né, tem uma revisão periódica para fazer isso. Além disso, a gente também tem infravermelho, né, monitoramento de temperatura, que eu acho que também é bem comum de ser feito também para bombas, né, se averiguar se as temperaturas estão, se o equipamento está trabalhando nas temperaturas especificadas. E a questão do óleo também, né, às vezes também a avaliação ali da quantidade de óleo, né, da qualidade que o óleo tá, da contaminação que o óleo tá sendo exposto, né. Eu fiquei aguardando, você não comentou da principal ferramenta de inspeção desses equipamentos, né?
que é a chave de fenda no ouvido. Eu acho que essa é uma ferramenta que é bastante utilizada como inspeção instrumentada, né, pessoal? Brincadeiras à parte aí. A gente sabe que a inspeção sensitiva ela tem muito valor nesses casos, porque, como você comentou, a maioria das situações você vai ter algum tipo de vazamento, e esse vazamento ele não vai ser detectado por vibração, não vai ser detectado às vezes por termografia, vai ser o quê? A visão do inspetor, a visão do mecânico, a visão do operador, o feeling de que o equipamento está com um barulhinho um pouco estranho, porque sabemos que a cavitação é momentânea, então pode ser que a inspeção sensitiva ela seja crucial para alguns diagnósticos, né? A gente vê bastante esse tipo de situação na nossa própria plataforma, né? A gente tem visto o uso, né, da sensitiva como uma ferramenta extremamente importante para bombas, assim, principalmente nessa questão do vazamento, né, que você comentou. É isso, e aí a gente começa a cruzar mais informações, né? Não só o dado de vibração, como também o dado sensitiva. Você comentou rapidamente sobre o MCA também, né? Que é a análise de circuito de motores, que muitas empresas realizam periodicamente, por vezes na entre-safra, por vezes alguma parada, algum equipamento que volta de manutenção. Mas eu sei que também existe uma técnica onde nós conseguimos fazer esse monitoramento dos parâmetros elétricos, né? Corrente, tensão, de maneira online também, Isso, assim como a vibração, né? isso, assim, há pouco tempo, né, tem um novo produto que está no nosso portfólio da Dynamox, que é voltado para esse tipo de monitoramento mais, que a gente pode dizer assim, dinâmico, né, da questão da corrente e da tensão dos motores. Nesse caso, você não precisa de ligar o equipamento, você não precisa esperar uma intervenção para você poder fazer esse monitoramento. Ele acaba sendo um monitoramento dinâmico mesmo, em tempo real, né? Por exemplo, a gente tem o uso aqui comum de a cada 15 minutos receber um status, né, com esse sistema. E aí ele se baseia numa técnica que é uma derivação do MCSA, que a gente chama de vetor de Park. Então, esse tipo de técnica ele é bem interessante porque ele cruza as três fases, tanto de corrente quanto de tensão, e consegue identificar de forma bem similar à análise de vibração quais são as frequências e os modos de falha relacionados a essas frequências. E aí a assinatura, né, a análise da assinatura elétrica fica bem simplificada. Inclusive, nesse mesmo sistema, a gente já tem também a questão de detecção, né, automatizada, então a gente consegue até indicar qual é o diagnóstico para aquele tipo de potencial problema em relação à assinatura elétrica. Porque nós sabemos que a vibração, ela tem algumas limitações, né, sobre os fatores elétricos. Por vezes a gente consegue identificar que, opa, esse motor aqui ele tem um indício de um problema de origem elétrica, mas a análise propriamente dita, ela fica um pouco vazia, né? Então, a ideia desse sistema da engine é justamente o quê? Complementar a vibração. Eu diria que nós teríamos 100% dos modos potenciais de falha sendo mapeados quando você cruza dados de vibração com os dados de parâmetro elétrico, né? Uhum. Eu ia até além, porque uma coisa que a gente acaba até esquecendo quando a gente fala do monitoramento de bombas e de ativos que são controlados em termos de rotação, né, como é o caso das bombas, é a questão do inversor de frequência, né? Então, o inversor de frequência é um componente que fica basicamente controlando quanto que a bomba tem que, qual a rotação que a bomba tem que impor ali para poder dar, né, a questão da curva de performance que a gente comentou. E aí isso também às vezes não fica coberto por nenhum tipo desses monitoramentos que a gente comentou. Mesmo o MCA, que se propõe a monitorar também a parte da corrente, isso também pode passar despercebido, né? E aí a gente, com esse sistema que tá incorporando ao nosso portfólio, é o sistema da Engine, né, de monitoramento de corrente e tensão, tanto a parte da alimentação, né, e da parte rotórica, estatórica do motor, quanto a parte do inversor de frequência estão cobertas nesse monitoramento. Tá, então vamos usar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma bomba, eu coloco os sensores para monitorar. Vamos dizer que eu tenho 100 bombas no meu parque. Só que aí eu não tenho mão de obra suficiente para olhar para todos esses equipamentos. Existe uma ferramenta, algum algoritmo, alguma inteligência artificial que poderia auxiliar o analista nesse caso? Sim, sim. Tem no sistema da Engine existem duas abordagens, né? Que é muito similar à nossa plataforma já. A gente tem a abordagem de fazer a análise de vibração e dar o diagnóstico, né? Com base na experiência de um especialista, né? Que realmente entende e está acompanhando as evoluções do ativo, né? Dos pontos no ativo.
Assim como também tem uma inteligência artificial, né, no sistema da engine que também monitora, né, que também, identifica falhas, né, a cada coleta que vai chegando, né, de corrente de tensão. Ele cruza as informações, né, em cada fase, né, e identifica distorções e potenciais anomalias, indicando também qual é o diagnóstico do ativo, né. Para vibração, a gente tem algo parecido também? Sim, sim. E no nosso sistema, do outro lado, a gente tem a parte mais de monitoramento de vibração. E aí, nesse caso, a gente vem identificando também, usando também uma IA especialista que a gente tem desenvolvido aqui na Dynamox, que é voltado tanto para a parte de motor, quanto a parte de acoplamento, né, bomba. Então, ela cobre todos os pontos de monitoramento de uma bomba, né, os pontos comuns de monitoramento de bomba. E aí, nesse caso, todos aqueles modos de falha que a gente já comentou, eu acho que exceção de vazamentos, né, defeitos em gachetas, né, que são, vamos dizer assim, são mais indícios, né, relacionados à parte de selo, né. E aí, tirando essa parte, eu acho que todos os modos de falha, eu acho não, tenho certeza, todos os modos de falha, eles são cobertos pela nossa detecção automatizada. É importante você dizer que é uma inteligência artificial especialista, Danilo, porque se você notar a quantidade de defeitos que nós listamos aqui, a quantidade de variáveis que existem nesse funcionamento de uma bomba, é extremamente importante a gente olhar para uma bomba diferente do que a gente olha para um ventilador, diferente do que a gente olha para uma correia transportadora, porque o equipamento tem as suas particularidades, né? Não, com certeza. E eu acho que a nossa abordagem especialista, ela justamente ser justificada por causa disso, né? Porque esses modos de falha, por mais que excentricidade vai ter tanto no motor da correia quanto no motor da bomba, né, na polia da correia ou na polia da bomba, existe particularidades relacionadas ali ao funcionamento da própria bomba, né, ao torque que a bomba impõe, que é totalmente diferente do torque que é imposto para a correia, né? Então, existem limiares e níveis e características na resposta, né, tanto dos rolamentos da bomba, quanto no acionamento, no rolamento dos motores que se diferem, né, essa especialidade que a gente está comentando. É importante, extremamente importante a gente focar no tipo de equipamento que a gente quer monitorar e quer analisar para ser o mais assertivo possível, né? Porque essas variáveis elas fazem parte ali do processo e se a gente não levá-las em consideração, a chance de um diagnóstico ser incorreto é bastante grande, né? Isso. Falando também de outras variáveis, né? Você comentou anteriormente que existem pressões, vazões, vários outros processos que se alteram ao decorrer do tempo de funcionamento de uma bomba, né? Sim. Ah, Pensando em cruzar vários dados diferentes numa mesma plataforma, qual seria a sugestão de levar isso para um ambiente único e poder analisar vários parâmetros? Bom, hoje a Dynamox ela está indo para uma abordagem mais integradora de dados, né? Então, uma das coisas que a gente vem puxando forte nos últimos 2 anos, assim, principalmente, é essa integração com dados de PyVision, né? De PI, né? Então, esses dados, né, de processos, né, que vem geralmente já é medido pela empresa, já é acompanhado pela empresa para a questão, né, de performance, para avaliar como o ativo está entregando, né, e quanto ele está performando, eles geralmente já são historiados e já tem dentro da empresa, né, isso já é um processo, já é uma informação conhecida. O que hoje a gente tem feito muito forte é começar a trazer esses dados para dentro da plataforma também para ser cruzado com vibração, né? Então hoje a gente tem um processo que a gente está trabalhando que é a integração Dynamox, né? Que nesse caso, nessa integração, a gente quer trazer, não só enviar dados do nosso sistema para terceiros, né? Para plataformas terceiras ou para sistemas terceiros, mas a gente também está recebendo dados de densidade, vazão, pressão, altura de nível. E aí, com essas informações cruzadas com a análise de vibração, a gente sabe, por exemplo, quando uma cavitação ela é operacional ou quando de fato ela já é uma cavitação instaurada, né? Que é uma cavitação que já é o processo do defeito ali no rotor que está sendo formado, então já é um processo de falha de fato, né? De defeito ali. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado nessa direção aí, Alisson. Não, e é importante, até como eu comentei anteriormente, a partir do momento que nós precisamos fazer uma análise de causa, a gente consegue cruzar essas informações de corrente do motor em determinado momento, a cavitação,
podemos cruzar isso com dados de telemetria que a gente está medindo ali a cada minuto. Então, são muitos dados que podem ser analisados, né? E se você puder direcionar isso utilizando vários parâmetros, eu acho que a análise fica ainda mais rica. Perfeito. É exatamente isso. Acho que essa é a principal ideia ali de enriquecer, primeiramente, né? Primeiro enriquecer com uma correlação direta com vibração, né? Para que o analista consiga cruzar essa informação e ter isso, né? Vamos dizer assim, mais claro para ele quando um problema é relacionado à operação ou quando um problema é relacionado de fato a uma variação na saúde, né, do ativo, e aí tomar as decisões, né, e as medidas cabíveis, né. Eu ia comentar também que um outro caso, né, um segundo momento que a gente quer fazer com esse tipo de introdução de variáveis de processo, né, é obviamente depois incrementar os modelos de IA que a gente tem, né, cruzando então tanto essa parte de vibração quanto a parte de operação. E também a questão da corrente, né, que a gente já comentou que a gente já tem um sistema para isso. A ideia é que a gente evolua nessa direção de correlacionar corrente, tensão, vibração, vazão, pressão, e aí o nosso diagnóstico aumenta de assertividade e começa a cobrir até defeitos que a gente pode chamar assim de falhas operacionais, né, defeitos mais relacionados à operação e não só à condição do ativo. Vai subir a responsabilidade do analista, ele não vai poder ficar errando laudo mais não, porque É, com esse tanto de informação aí, se ele errar laudo vai ficar complicado, hein. é. Ô Danilo, a gente já está caminhando aqui para o nosso final, o final desse podcast. Eu queria comentar que no nosso site nós temos uma série de cases de sucesso, cases de aplicação sobre bombas, bombas com redutores, bombas com polias e correias, bombas de mineração, bomba do segmento químico. Então, o pessoal que tem um pouquinho de dúvida ainda sobre como funciona o sistema, se de fato ele traz um resultado, gostaria de chamar eles para dar uma visitada no nosso site, tem bastante informação relevante. Mas se você tiver um case para poder compartilhar com a gente, uma história curta aí de como foi, como aconteceu, como foi diagnosticado. Não, eles têm bastante, cara. É até difícil escolher, né, um case específico, né, porque eu acho que desde 2018 ali, a gente vem em 2018, finalzinho de 2018 principalmente, a gente vem recebendo muita coisa relacionada a bombas, né, então se você parar para ver já é um histórico aí de quase 6 anos de dados, né, de informação relacionada a cases de bombas, né, mas assim, como assim, eu gosto de diversificar para também sair um pouco do comum, né? Então, monitoramento de bombas comuns, né? Que a gente já fala, de centrífugas, né? Principalmente de água. Eu acho que está bem claro que a gente atende, que a gente funciona super bem e tem ótimos casos de sucesso, inclusive na plataforma, no website, né? Que você comentou, tem muitos cases já publicados. Mas além disso, eu posso listar, por exemplo, aplicação e monitoramento em bombas submersas, que eu acho que é incrível o que está sendo feito por um dos nossos clientes, que eles estão botando o sensor na bomba submersa, submergindo a bomba, monitorando embaixo d'água, e toda vez que ela sai, né, para ser inspecionada, geralmente eles removem a bomba, movimentam essa bomba para cima e para baixo. Tem um gateway lá que está pronto para pegar esse dado, então ele fica ali monitorando de 10 em 10 minutos, recebe os dados e manda para a plataforma. Então, esse é um caso bem legal que está sendo usado aí por um dos clientes. O outro caso que eu acho muito interessante é a questão das bombas de óleo em veículos fora de estrada. Então, é uma coisa bem diferente, né? Se parar para pensar assim, pô, como é que se monitora uma bomba de óleo de um veículo, né? Então, a gente pensa assim, num sistema hidráulico de um veículo fora de estrada, existem diversas bombas, mas a gente principalmente está focado nas bombas de direção e de elevação no caso, por exemplo, de um caminhão que tem a báscula, né? Então, você precisa de pressão ali de óleo para empurrar a báscula para levantar, para fazer o movimento de basculamento, e a bomba de direção ajuda, né, na parte ali de manobra, né, do equipamento. Por exemplo, a gente tem monitorado lá também, já pegamos um caso de falha, do defeito ao sobreaquecimento da bomba, por exemplo, já conseguimos identificar. E assim, no mais, assim, a gente tem bombas de movimento de deslocamento positivo, né, bombas de pistão, por exemplo, que a gente já tem monitorado e já pegamos um problema em rolamento também relacionado a esse tipo de bomba. Não sei se tem mais alguma coisa que eu posso comentar, além desses diferentes, né? Não, foi muito bom porque você me deu um gancho que este apresentador esqueceu de dizer. É, Justamente sobre o monitoramento das bombas submersas, que o grau de proteção, né, o IP69 do sensor, permite que esse sensor fique submerso. isso.
Eu queria trazer outro caso que é interessante, embora não seja um monitoramento diretamente na bomba, mas é o monitoramento de vibração dos dutos de transporte de combustível, que também está no nosso blog, que é extremamente interessante. Aham. Porque a gente começa a ver monitoramentos não triviais, né? Isso. Monitorar coisas não convencionais. Eu acho que cada vez mais nós vamos para essa linha de monitorar o não simples, né? Isso. Eu acho que o legal disso que a gente está abrindo, né, como uma empresa inovadora que a gente é desde 2017, 2018, que a gente está começando nesse mercado, a gente tem aberto, a gente fez o convencional, a gente faz o convencional e ainda mais, a gente está sempre explorando os limites do que é possível ser feito em termos de monitoramento, né? Então, por exemplo, hoje a gente já tem medição de temperatura na gacheta da bomba, né? Então, por exemplo, a gente estava com o cliente trouxe essa ideia, pô, tem um fluido que é muito quente, então a minha bomba, meu selo dilata e aí tem vazamento relacionado a isso. Queria saber se eu consigo pegar essa questão do vazamento com o sensor na próxima gacheta. A gente foi lá, colocou um sensor e começou a ver que quando aumentava a temperatura, de fato, acontecia ali um contato ali da gacheta, ela começava a tritar demais, ela dilatava demais, né, no caso. E aí começava a dar um aumento de temperatura e aí ele ia lá, ajustava. E aí realmente era bem interessante esse case também. Então a gente vai sempre pro limite do que dá para fazer em termos de monitoramento, né? Isso eu acho bem interessante da gente, assim. Não, muito bom, Danilo. Vamos encerrando aqui mais esse episódio, né? E eu gostaria só de comunicar que se você aí na sua empresa tem algum monitoramento que você acha meio impossível e meio maluco de fazer, em algum momento você vai conversar com o Danilo Braga, que é o nosso responsável pelos projetos e inovações, né? Danilo, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar um recado pro pessoal aí. Não, eu acho que no geral é isso. A gente tem uma solução que ela é bem abrangente, né? Como o Alisson já comentou, a gente está se propondo aqui a mostrar o que a gente consegue fazer em termos de bomba, mas isso pode se aplicar a tubulações, a válvulas, né? A gente pode crescer tanto quanto o cliente tem interesse, né, em monitoramento, assim. Então, qualquer ativo crítico relacionado a um processo crítico, eu acredito que é do interesse da empresa, né? Então, eu acredito que buscar soluções de monitoramento para isso é bem importante. Então, a gente está aí disponível aí, qualquer interesse em fazer uma parceria e trabalhar com a gente aí para monitoramento de bombas e sistemas hidráulicos, a gente somos parceiros. Show de bola. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos os nossos ouvintes e nos vemos numa próxima. Valeu!